Ok, o que que nós vamos falar agora? Com a ajuda do Enzo, do Ângelo, que está animadaço aqui, é o seguinte: qual é a complexidade do Quick? A complexidade do Quick, ela é, bem, primeiro, qual é a complexidade no pior caso? Até agora, a gente não tinha muito se preocupado com isso, complexidade no pior caso, melhor caso, porque basicamente não fazia lá grande diferença. No caso do Quick, faz muita diferença. Qual é a complexidade do Quick? Ângelo, você chutaria? No pior caso, o que que vai acontecer? Ah, pior caso é n ao quadrado. Ele é n ao quadrado. Por quê? Porque ele começa com n e passa por todo mundo. Beleza? Passou por todo mundo n. Aí ele vai executar de novo e agora ele vai executar com n menos um. E aí ele passa por todo mundo de novo. E aí depois ele executa com n menos 2 e passa por todo mundo de novo. E aí vai. E aí ele vai ser uma PAzinha de menos um, n menos um, tá até um. E a gente sabe o que que dá. Uma PA, sempre que você vai resolver, vai me dar alguma coisa que é quadrático, certo? Então, o pior caso do Quick é quadrático. Se alguém perguntar para você qual que é a complexidade do Quick e não falar mais nada, é pegadinha, cara. Foge, é pegadinha. O cara tá querendo te derrubar da entrevista de emprego. O pior caso do Quick é complexidade quadrática. E se ele não fala nada, ele está querendo saber a complexidade no pior caso. A resposta correta é: no pior caso é quadrática. E no caso médio? Bem, o caso médio é mais difícil de você analisar, mas. Opa, agora a gente pode fechar, pode vir para cá. O caso médio é mais difícil da gente analisar. Bem, a gente pode pensar que é o seguinte: quando você seleciona um pivô, eu vou selecionar um pivô. O que que eu espero que vai acontecer com esse pivô no caso médio? Significa o seguinte: imagine que o teu vetor ele é uma permutação, ele é aleatório, ele pode ser qualquer coisa, ou eu seleciono qualquer um dos elementos para ser o pivô, igual a gente fez lá, a gente sorteou. O que que a gente espera que aconteça, Ângelo? Esse pivô, agora que eu sorteei, ele tem uma chance muito grande de estar aqui dele ser algum elemento que ficaria aqui no meio do vetor, concorda? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho esse vetor aqui, eu divido ele em quatro partes. Então vai do zero até a metade, na verdade, do zero até o 12, do 13 até o 24, do 25 e tal, e até o final. Tá acompanhando, Ângelo? Eu sorteio o pivô, seja porque eu fiz sorteado, ou seja porque o vetor vem aleatório, e aí por isso é a mesma coisa do pivô ter sido sorteado. Qual é a chance do pivô estar no primeiro quarto, no segundo quarto, no terceiro quarto ou no quarto quarto? Nos quartis aqui. Qual que é a chance? Ah, 25%. 25%. Então, qual é a chance dele estar nos quartis do meio, entre 25 e 75? 50%. 50%. Então, se o pivô for sorteado de forma aleatória ou o vetor for aleatório, há 50% de chance do pivô estar entre o 25 e o 75. Isso daí é o suficiente. Por que que isso aí é o suficiente? Porque quando você for dividir esse cara em duas metades, você vai ter, de um lado, na pior das hipóteses, nesse caso aí, que o pivô ficou entre 25 e 75. Você vai ter de um lado um quarto e do outro lado três quartos. Você sorteia de novo. Vamos supor que você garanta que sempre que você sorteia o pivô, ele cai entre 25 e 75. Então vai lá. Pior situação. Você começou com N e caiu para 3 quartos de N. Aí agora você pega o 3 quartos de N, aplica de novo, você vai cair para N vezes 3 quartos ao quadrado. Depois N vezes 3 quartos ao cubo e assim vai indo. Certo? O que, que acaba acontecendo? Você vai perceber que esse tipo de divisão vai chegar num logaritmo do mesmo jeito. O logaritmo não acontece só quando você está fazendo a divisão por 2. O logaritmo também acontece quando você faz a divisão dessa forma aí por qualquer número. Então, n dividido por 3 quartos. Não, desculpa.
4/3, no caso, vai me levar, que seria 3/4 de n, vai me levar ao logaritmo também. Na prática, se você consegue garantir que o pivô divide o n em alguma proporção, qualquer proporção, já vai funcionar. Você pode até falar assim, olha, é 10% e 90%, já vai funcionar. 1% e 99%, já vai funcionar. Porque isso daí vai fazer aparecer o logaritmo. O que não pode acontecer é o pior caso, que é ele divide em duas partes, onde o tamanho de uma delas é linear e o outro é constante. Então ele divide 1 e n-1, 5 e n-5, 10 e n-10. Isso aí vai me dar uma coisa quadrática. Se ele me divide em 1% e 99%, ele vai me dar uma coisa logarítmica. E aí, o próximo argumento que a gente tem que usar é o seguinte. Tá, você está me dizendo então que se eu divido ele numa proporção fixa, em alguma proporção, e essa proporção, por exemplo, tiver entre 25 e 75, por exemplo, garante que o negócio vai funcionar. Tá, mas nem sempre vai dar. Algumas vezes vai dar menos de 25, outras vezes vai dar mais de 75. Tá, mas toda vez vai dar menos de 25 e mais de 75? Você acha que vai acontecer isso, se o negócio é realmente aleatório? Qual é a chance? Imagina de novo o lance das moedas. Vamos imaginar que menos de 25 seja ruim e entre 25 e 75 seja bom. Você sorteou, deu menos de 25. Sorteia de novo, menos de 25. Sorteia de novo, menos de 25. Cara, tem alguma coisa errada. Você não deveria ter tantas caras seguidas assim. Em algum momento deveria ter uma coroa ali, certo? Bem, o argumento matemático não é mais rigoroso que isso, mas isso daí é a forma que a gente enxerga que o quick, no caso médio, o que é o caso médio? O vetor é aleatório, uma permutação aleatória, qualquer uma permutação ali, ou o pivô é aleatório, o pivô é algum elemento aleatório ali, ele vai me dar o n log n, certo? É isso que eu tenho. Tá bom? No pior caso, ele é quadrático. Alguma dúvida, Ângelo? Não, Tranquilo? Bem, eu vou parar esse vídeo aqui só para a gente... Vamos voltar e ainda vamos falar um pouquinho sobre pior caso, melhor caso, e num vídeo separado. Isso aqui vai ficar bem curtinho, tá?